15 minutos e um café. 2 convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Olá, Nuno. Olá. Hoje vamos estar aqui à conversa nestes 15 minutos e um café. Obrigado pela tua presença. Antes de mais, para quem eventualmente esteja distraído e não te conheça, pelo menos de um canal de televisão, queres dizer qual é? A CMTV. A CMTV. Pelo menos dizer que és professor, portanto, trabalhas nesta área da educação escolar, tal como nós. És investigador, neste momento estás a fazer um doutoramento em História. Queres dizer assim muito rapidamente qual é a grande temática ou ainda não está muito bem definida? Sim, já está. Então. Em termos de temporais, estamos a falar de Idade Moderna. Certo. Depois vamos reduzir, portanto vamos passar para o livro antigo. E quando pegamos no tema, a questão do fascínio e do terror. Uau! Uau. E depois também tens alguns livros publicados, queres falar-nos também rapidamente sobre as temáticas? Sim, podemos tocar rapidamente, portanto, um dos principais livros que ainda continua a ter muito sucesso é a Magia, um olhar sobre um tesouro oculto, que nasce precisamente em Mafra, a partir de uma exposição que comissariei em 2019 e que esteve patente ao longo de 2020. Depois tem essencialmente 2 obras, uma ligada a São José, ou seja, os estudos de documentos da Igreja só sobre a figura de São José, Medalha Milagrosa, um outro livro. Na pandemia lancei o Quarentena em Família, ou seja, uma resposta às famílias que de repente estavam fechadas em casa sem saber o que é de fazer com as crianças, porque estamos numa altura que já ninguém sabe brincar, ninguém sabe conversar, por isso houve a necessidade de entregar uma ferramenta e creio que há um livro em Timor, o Manual do Aprendiz, também, mas esse é mais focado para a instrução, quer da língua portuguesa, mas também de uma perspectiva da ciência, da matemática, da geografia, portanto uma espécie de ABC para que em Timor as crianças tivessem acesso via língua portuguesa a alguns dos conteúdos para nós fundamentais, vulgares, mas claro, pode fazer. Depois também és bastante convidado para palestras e, portanto, comunicas muito pelo país fora e eventualmente fora do país também. Eu queria conversar contigo aqui 2 grandes questões. Se calhar começávamos por esta matéria, que é a questão do Estado laico. Portanto, Portugal assume-se como um Estado laico, de resto como a maioria, ou se não todos os países ditos ocidentais, ditos desenvolvidos. Tivemos Cuba, que teve na Constituição que era um Estado ateu durante algum tempo, mas depois também alterou para esta ideia de Estado laico. E, na minha perspectiva, Estado laico só quer dizer que não valoriza nem minimiza nenhuma religião. E, portanto, neste espaço há maior liberdade para todas as religiões. É um privilégio. Temos que compreender é que o Estado é laico, as pessoas não o são. Portanto, o Estado, sim, e ainda bem que conquistou esta separação de poderes. Portanto, o Estado não tem que seguir uma religião, não tem que privilegiar uma e desprestigiar outras, mas as pessoas são livres de escolher, de seguir e de viver uma religião que, por enquanto, ainda continua a ser maioritariamente cristianismo e catolicismo, ou seja, dentro das igrejas cristãs, a Igreja Católica é que tem maior expressão, o protestantismo teve um aumento muito significativo, a Igreja Ortodoxa também, e não tem a ver simplesmente com a questão da guerra na Ucrânia, com refugiados, mas também outras religiões cresceram em grande número. Só o judaísmo é que passou de cerca de 5.000 para 2.000 qualquer coisa. Só os judeus é que diminuíram em número, isto comparando com os censos, com os últimos censos, portanto, de 2021, se não estou em erro, comparando com os de 81. Portanto, ao longo destes anos, houve aqui uma oscilação muito significativa. A questão é que, sendo o Estado laico, e portanto a escola também, a escola pública, assumindo-se também como laica, de certa forma esvaziamos todo o currículo e todas as nossas atividades pedagógicas de dimensão religiosa. Portanto, quase que não se pode falar, há aqui um certo preconceito em relação a esta matéria, quase não se pode falar de religião, e portanto toda esta dimensão de espiritualidade
desapareceu. Portanto, fomos para uma via muito positivista, muito só do observável. E como vinhamos a conversar, agora quando vinhas da sala de aula em que estiveste com uma turma para aqui, vinhamos a falar justamente disso, dessa necessidade que sentes no contacto com os jovens, de qualquer coisa para além disso. Sim, eu pergunto-me como é que nós podemos formar integralmente a pessoa humana quando lhe amputamos uma dimensão que é a dimensão espiritual. Eu não acredito nessa possibilidade. Assim como também não acredito que consigamos formar bons cidadãos sem lhes oferecer a possibilidade de uma consciência moral, de uma consciência ética que está enraizada nas religiões. Portanto, a moral que nós conhecemos hoje é fruto de uma condicionante construída pelas religiões. A ideia da questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão da própria sexualidade. Portanto, nasce precisamente com a conduta aceitável ou condenável a partir das religiões. Por isso, quando nós não percebemos as religiões, não percebemos a nossa experiência enquanto seres humanos, ou então crescemos sim como bons cidadãos, mas com um certo vazio. E parece-me, e a experiência tem-me mostrado isso, que os jovens de hoje cada vez mais procuram preencher esse vazio. E por isso é que quando ficam fascinados, por exemplo, pelo oculto, há uma fase, há uma idade da adolescência que de repente há um certo fascínio pelo oculto. Porquê? Porque há aquela ânsia de acreditar no invisível, no fantasma, no espírito, em qualquer coisa que eu não vejo, que não é matéria. Mas, ao mesmo tempo, com certos preconceitos que se criaram em torno da Igreja, que se resume a Igreja do passado cheia de ouro e agora é pedofilia, como se resumisse só a isto, a Igreja e o papel da Igreja. Mas quando digo a Igreja, não é só a Igreja Católica. Temos que perceber que a grande mais-valia que nos pode formar a todos em consciência é, de facto, uma dimensão espiritual que passa depois por sermos mais ou menos praticantes, mas não é querer ser bom para ir para o céu ou para fugir ao inferno. É realizar-me enquanto pessoa e perceber que a religião não vai responder como é que o mundo foi criado, mas para que o mundo foi criado. Não como é que o ser humano apareceu, mas para que o ser humano apareceu. Portanto, eu vejo que as religiões têm um papel preponderante na formação integral dos nossos jovens, não servindo de bandeja as respostas, mas principalmente porque hoje, mais do que nunca, os jovens são convidados a fazer perguntas. É um desafio também de nós, professores, que é prepararmos cada vez mais os nossos jovens, entregando-lhes ferramentas, não para nos responderem nos testes, mas para nos fazerem ainda mais perguntas. Era justamente aí que eu queria chegar. Então, como é que resolvemos isto? Se por um lado temos a questão da escola ser laica, por outro lado sabemos, tu há pouco disseste na turma onde estiveste, eu tomei nota, o que nos diferencia é o que trazemos na cabeça, depois falaste da questão da experiência de vida, das sinapses e tal, e portanto e há pouco dizias, amputámos aqui uma certa dimensão do ser humano. Como é que resolvemos isto? Como é que conseguiremos manter essa dimensão espiritual sem trazermos colada nenhuma religião e, portanto, respeitando este princípio de laicidade? Como é que se resolve isto? Bom, das duas uma. Ou inventamos um alimento espiritual desenraizado de qualquer natureza religiosa, que eu, particularmente, não me parece possível, ou então conseguimos beber das religiões aquilo que é o mais importante, aquilo que é o sumo da religião. E que até é muito comum, há uma certa malha, não é? A questão do respeito pelo próximo, por exemplo, é transversal a todas as religiões. Temos que perceber que é o seguinte: o que acontece é que nós, seres humanos, somos muito limitados. Cada vez temos mais consciência disso. O próprio Sócrates, não é? Só sei que nada sei, também, que é, para Descartes, eu só consigo acreditar que eu existo, penso logo existo, isto sim atribuído a Descartes, sim, na medida em que eu sou um ser pensante. Então, a existência do sujeito pensante é uma realidade pelo ato de pensar, não é pelo que é palpável. Portanto, é interiormente, e depois ele vai com o argumento
obviamente, antiquado, eu já não pego, que é bom. Então, se eu tenho a ideia de Deus dentro do meu pensamento, é porque e Ele é perfeito, eu não sou capaz, como ser imperfeito, criar uma ideia de perfeição, logo alguém o pôs, porque logo Deus existe. Exato. Não é nesse percurso, mas sim percebermos que somos tão limitados como seres humanos, que acabamos por, primeiro, não conseguirmos expressar tudo aquilo que sentimos através de palavras. E sempre que encontramos uma palavra, estamos a amputar a ideia. Certo. E as religiões fazem muito isto, que é, não são capazes de conceptualizar uma dimensão tão grande. Trazer toda a transcendência. Porque, mais que eu falo de Deus, eu no limite posso falar do que é que Deus não é. Porque quando digo que Deus é aquilo, mas muito mais. Então, a maravilha das religiões, que não são o causador das guerras no mundo, como às vezes se lança este anátema, as religiões, por culpa das religiões é que andamos em guerra, não é? É por culpa do poder, é por culpa da política. E por isso, há pouco disse, ainda bem que temos esta separação de poderes. Porque assim há a religião que é da religião e há o Estado que é do Estado. E uma não interfere na outra. Porque também é verdade que quando havia a acumulação e cruzamento de poderes, também a Igreja estava a ser manipulada pelo Estado na medida em que o poder estava ali pelo meio. Exato. Nós podemos assistir em muitos países ainda hoje isso acontece. Certo. Não é, no caso da Igreja Católica, muitas vezes não é a Igreja que escolhe os bispos, é o Estado. E depois tem na clandestinidade, e isto, eu estou a falar da realidade que eu conheço, mas há outras realidades, outras religiões. Portanto, o diálogo interreligioso também não se resume, é tudo a mesma coisa, Deus é o mesmo, chamamos a nomes diferentes, não é. É percebermos isto. O ser humano tem uma outra dimensão. Há uma outra dimensão, sem ser esta palpável. Com mais psicologia, menos psicologia, mais filosofia ou menos filosofia. E esta, uma espécie de jardim interior, que nós podemos cultivar, que podemos semear, podemos regar, podemos adornar, podemos deixar crescer lindas flores. A ir buscar a imagem do príncipezinho. É o tempo que dedicamos à nossa rosa que a torna especial. Por isso, quando nós somos capazes de viver a espiritualidade a partir de dentro, com os contributos que as religiões nos dão, que nos ajudam a formar enquanto seres pensantes e verdadeiramente livres. E aqui, quando falamos em cristianismo, Jesus Cristo usa a célebre expressão, a verdade vos libertará. Mas também a verdade, que quando lhe perguntam, e o que é a verdade? Jesus responde com silêncio. Certo. Porque há coisas que nós não conseguimos responder. Por isso, mesmo para os jovens, quando dizem, mas a religião, ou o catequista, ou o padre não deu a resposta. Pois é, há respostas que nós não temos. E chegou o momento de dizer assim, não conseguimos responder. Olha, eu sou testemunha, vou dar aqui este testemunho na primeira pessoa, porque estive em metade da aula em que estiveste a falar com os nossos alunos, e não falaste nada de nenhuma religião, pelo menos durante o tempo em que eu estive. E até vinha a comentar depois com um colega, não sei se utilizaste truques de hipnose porque tens formação na área, mas o que eu senti foi que estavam completamente hipnotizados. Tinhas uma turma inteira completamente vidrada em ti. E eu acho que tem muito a ver com o facto de teres trazido para um contexto de sala de aula, pô-los também a pensarem sobre, não só sobre questões que são ocultas, mas também sobre a questão dos afetos, não é? Desde logo quando lançaste aquela provocação da amizade ser interesseira, eu acho que eu senti mesmo que eles ficaram vidrados em ti porque trouxeste essa dimensão mais emocional. Há um estudo que já foi divulgado e que nos diz, números redondos, que cerca de 70% da população vai ser miúda. Sim. Até 2050, espero eu, cerca de 60% vai sofrer de miopia. E uma das razões que se atribui é porque estamos fixados nos ecrãs. Ou seja, o nosso olho habitua a saber o que está ali. Baixamos o olhar e só vemos aqui, aquilo. E quando levantamos a cabeça, olhamos para o que está ali imediatamente próximo. No caso da sala de aula do quadro, é o mais distante que conseguimos observar. E no nosso dia-a-dia, desabituámos a olhar para o horizonte. E para olhar para o verdadeiro horizonte, não para o objeto que está mais distante de mim, eu tenho que, tal como a águia, tenho que dar um grande voo. Tenho que ir muito alto. E talvez nestes momentos que, para nós, professores, quando estamos numa sala de aula e quando temos que nos resumir à matéria, nem sempre o podemos fazer. Hoje, como a minha matéria era falar-lhes, tivesse a possibilidade que foi, por um instante, dado que não têm telemóveis, não têm ecrãs, não têm nada ali no imediato, tentei, assim, levá-los para o alto
e apontei-lhes o horizonte. Eu não lhe dei respostas. Eu lancei-lhes perguntas, desafios, inquietei-os. E o jovem de hoje tem uma grande diferença em relação ao jovem de há uns anos atrás. É que eles hoje ficam inquietos e logo a seguir vão procurar respostas. Antigamente não tinha esta possibilidade. Porquê? Porque ou era algum amigo mais velho que nos dava alguma resposta, eventualmente da biblioteca da escola, ou da aldeia, ou da cidade, depende de onde morávamos, e pouco mais. Quando havia um livro, por vezes era requisitado e estávamos 2, 3 meses à espera que o livro fosse devolvido. Hoje, temos aqui um sério problema. É que eles vão procurar respostas à internet, convictos de que a internet lhes vai dar uma resposta fiável. Que a resposta está ali. E mesmo os truques de magia que eu fiz, eles vão escrever neste momento qualquer aposta, sei que ganharia, que é, eles assim que chegarem a casa, ou assim que tiverem a possibilidade de pôr no telemóvel, vão escrever como é que se faz o truque de adivinhar a carta, como é que se faz o truque das bolinhas. Vão escrever. Porquê? Porque a internet vai-lhes dar respostas, ainda que por vezes não sejam as corretas, não sejam, por exemplo, em termos de técnicas, eu posso não ter feito aquilo, eles ficam convictos que sim, mas na verdade não. E esse é um grande perigo que nós temos hoje, é acreditarem mais na internet do que em nós professores, que no básico, no secundário ainda não acontece, mas na universidade, quantas vezes o aluno está a ouvir o que o professor está a dizer e logo a seguir vai interpelar o professor. Professor, desculpe lá, mas o que está a dizer não é bem assim. Ai não, então porquê? Porque aqui na internet é que site? Quem é que diz isso? Exato. Olha, introduziste a questão da magia. Como é que a magia apareceu aqui na tua vida? Como é que a utilizas também numa dimensão pedagógica? Fala-nos um pouco desta matéria. Então, no mesmo ano e no mesmo mês em que eu comecei a dar aulas, eu fui a Roma e conheci o mágico de Rua e aprendi a fazer truques de magia com ele. Naquele instante, tinha uma conferência para apresentar, estava tão nervoso que decidi brincar com o truque de magia para quebrar o gelo. Aquilo resultou muito bem e o sucesso foi tal. Me passou segurança. E quando chego a Portugal, nas minhas primeiras aulas, eu acabo por usar a magia como forma de desbloquear, mas também de encantar e seduzir, porque a minha disciplina de Educação Moral Religiosa Católica depende de inscrições, e então tinha poucas inscrições, e através da magia, peçam, o professor é mágico, o professor faz magia, o professor consegue fazer levitar coisas, consegue fazer desaparecer. A aula começa a encher-se de alunos, eu convido-os a que se inscrevessem na disciplina, mas rapidamente percebi que eu não posso ser só ilusionista, não posso estar só a fazer truques de magia, então senti-me na obrigação de casar os truques de magia, quer como metáfora, como ponto de partida, como forma de cativar, de os prender, no final da aula faço um truque, mas tem que ficar cá a aula toda, ou então, para perceberem isto, vou-vos mostrar como os sentidos nos enganam, uma vez mais Descartes, e isto ajudou-me a ter um espaço, a ter um lugar, quer não só na escola, como depois, mais tarde, nos programas em que apresentei, nos espetáculos, e tentei nunca ser no palco um mero artista que se resume aos truques de magia, e na escola um mero professor que se resume à matéria do livro. Ok. Olha, então, mas estamos a terminar o tempo, não queres fazer aqui uma demonstração? Ainda que não tenho nada não desapareces comigo, mas sou um bocadinho pesado para mostrar. Mas, por exemplo, posso exemplificar aqui com este lenço. Foi um dos primeiros truques que eu aprendi e que aqui eu posso mostrar. Nada nas mãos, porque normalmente as pessoas, nada nas mangas, aliás, costumam pensar que nós escondemos o que quer que seja. Escondem, às vezes. Não dá muito jeito. Não conseguimos lá chegar, criava aqui um certo volume, não há necessidade. Então, vamos guardar assim o lenço dentro da mão. Sim. E depois, algo também que é muito importante, que é percebermos que o mágico não precisa de grande distração. Porque, por exemplo, ele já cá não está. Estás a brincar? Assim, sério? Na realidade torna-se invisível, porque ele nunca saiu daqui, nem fica nesta mão já agora. Ele nunca saiu daqui. O que acontece é que... Estás a brincar, eu estou aqui a ver, não vi nada. Então, por um instante, a dúvida é se o lenço desapareceu ou se nunca existiu. E isto podes fazer em câmera também... Lá em casa podem pôr, passam o vídeo, andam para trás ou vendo. Agora é assim, o que é que importa perceber é que mesmo quando falamos de inteligência artificial, e hoje é um dos temas que está aí na BR, na moda, é percebermos que a nossa plasticidade mental, aquilo que nós somos,
depende muito daquilo que nós vivemos e fazemos. E temos que ter atenção a uma coisa, é que as máquinas estão a aprender connosco. O algoritmo está a aprender connosco. E já se provou que o algoritmo, ainda que tenha tenra idade, já é altamente preconceituoso, altamente elitista. Ele consegue nos distinguir pelo nosso código postal, consegue nos distinguir pela marca do computador, consegue nos distinguir até pelos nomes de família. Voltamos ao tempo dos fidalgos. Quer dizer, a máquina está a evoluir, mas temos que estar muito atentos. Porque quando se fala, por exemplo, em questões éticas, e estou aqui para concluir o raciocínio, muito lógico, mas que me parece que é muito pertinente, que é pensarmos no seguinte: na próxima década vamos ter carros que nos vão conduzir praticamente sem sermos nós a manipular a máquina. E a minha pergunta é, quando eu conduzo um carro destes, se eu estiver na iminência de ter um acidente, e se o carro tiver que escolher, ou a inteligência artificial, entre desviar-me do obstáculo para eu não sofrer o impacto e ir contra uma mulher, um cenário assim mais poético, uma mulher grávida, ou com um bebê, um carrinho de bebê, a máquina livre, um carrinho de bebê, vê uma pessoa, mulher ou homem, não importa, um ser humano com outro ser humano mais pequenino dentro de um carro, a máquina vai ter que escolher. E agora? Eu, como condutor, vou me sentir seguro em estar numa máquina que, no momento de decidir, vai decidir pela vida daqueles dois seres, e então a ti deixa-me ir contra a parede? Ou eu, como peão, vou viver uma insegurança a pensar que a qualquer momento um carro para salvar a vida do condutor se vai atirar contra mim? Porque estas problemáticas nós temos que as discutir e pensar, porque não são problemáticas para daqui a 50 anos. A questão é que nós não sabemos para onde vamos, por aí. Não sabemos para onde é que essa inteligência, esse algoritmo nos vai levar. Portanto, nem sequer estamos a capacitar os mais jovens para terem grandes referências de como se posicionar em relação a... Neste momento a preocupação é se vão lá buscar o trabalho de casa, certo. E os textos. Certo. Mas isso é tão residual. É muito Eu confesso que é uma área que não me interessa de todo, não tenho lido, não me interessa. Há dias me perguntavam qualquer coisa. Olha, desculpa, não é uma área que me desperte qualquer fascínio, mas não posso deixar de ficar preocupado nesta perspectiva. Nós não sabemos para onde é que isto nos vai levar. Mas sabemos que a máquina... E quais são esses dilemas éticos, não é? Morais? Mas nós podemos fazer a experiência, um jovem hoje que escreva na inteligência artificial, cria-me uma figura de um homem bonito, uma mulher bonita, sim. A máquina continua a ser preconceituosa. Certo, exatamente. Ou seja, das duas uma, ou somos nós que estamos a injetar na máquina os nossos preconceitos, ou a máquina consegue perceber que somos verdadeiramente preconceituosos. E uma sociedade preconceituosa, e quando se junta ao preconceito da ignorância, e depois ainda mais o medo, terrível. E dá as trevas novamente. Para encerrarmos, mas porque estamos a celebrar os 50 anos de 25 de Abril. Vivemos em liberdade ou não? Nunca fomos, não somos e nunca seremos verdadeiramente livres. Parece-me sim que é importante a consciência dos limites da nossa liberdade. E temos que perceber a diferença que é em liberdade relativa a uma liberdade absoluta. Nós não somos livres, nada no universo é livre. A Lua não é livre, o Sol não é livre, o planeta não é livre, as células não são livres, nós não somos livres. Agora, na pequenez do ser humano, em alguns momentos, nós temos alguma liberdade, mas não é quando escolhemos a comida favorita, porque somos manipulados pelas nossas papilas gustativas e pelo nosso cérebro, não é também pela roupa que vestimos, somos manipulados pela moda e por aqueles que ditam a moda, e o mesmo na música, e o mesmo em tudo. Ou seja, é muito pouco, mas somos livres para, no momento de decidirmos se a nossa casa queremos harmonia e paz ou se queremos guerra. Aí somos livres de escolher. Felizmente somos livres de escolher o homem ou a mulher com quem queremos viver. Ou cada vez mais livres, sem tantas condicionantes como tivemos e castrações até aqui. Somos livres, ou cada vez mais livres, de escolher que profissão queremos seguir. Somos cada vez mais livres de poder escolher em que é que eu quero investir. Mas tudo isto é condicionado por muitos fatores, pela sociedade, pelos pais, pelos vizinhos, pelo nosso próprio cérebro. Portanto, é uma liberdade que jamais se pode confundir com a libertinagem, não é? Mas, volto a dizer, nada no universo é livre. A liberdade, a maior parte das vezes,
Não passa do ilusão. Podemos fazer mais 3 ou 4. Agora partimos este sumário em 3 ou 4. Não é verdade. Este 3 ou 4 temas que vamos fazendo assim de fugida, acho que dava para fazer 3 ou 4 episódios. Olha, foi um gosto. Igual. Nós fazemos sempre assim, um brinde de saída. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.